Olá, turma querida do sexto período. Hoje nós temos mais uma vez a disciplina de Fundamentos da Educação Especial e nós hoje vamos trabalhar vamos trocar, né? Vamos falar de outra deficiência que é a deficiência auditiva. Até na aula passada, nos dois últimos encontros, nós falamos de deficiência visual e agora a deficiência auditiva. Essas duas aulas, tanto a deficiência visual quanto a deficiência auditiva, vocês têm as disciplinas que complementam. Vocês têm o Braille, que está diretamente vinculado à deficiência visual, e vocês têm a disciplina de Libras, que está diretamente vinculada à disciplina de deficiência auditiva, ao conteúdo de deficiência auditiva. Então, hoje nós vamos falar da deficiência auditiva pensando nas características dessas pessoas que têm a deficiência auditiva, seja na pessoa surda ou a pessoa que tem apenas uma perda auditiva, mas que ainda assim é considerada uma pessoa com deficiência auditiva. E vamos falar principalmente de algumas metodologias educacionais que a gente pode chamar de metodologia ou também de vertentes ou correntes educacionais voltadas à deficiência auditiva. Eu coloquei aqui na nossa sala de aula um texto complementar. Esse texto ele fala dessas metodologias, então é ele que eu estou usando como base para a nossa aula de hoje, para essa videoaula aqui. Tá? Então esse conteúdo que eu trago hoje não está especificamente lá no caderno do PENAIC. Vocês precisam, né, agora fazer a leitura do capítulo lá do caderno do PENAIC que fale da deficiência auditiva. Mas tem também aqui esse texto complementar, ele é um texto bem pequeno, um texto bem simples, gente. Inclusive ele é um texto que foi produzido para um TCC, se eu não me engano. E é legal vocês lerem para entender, né, como que poderia ser criado um TCC também. Mas é um TCC bibliográfico, lembrando que os nossos não são bibliográficos. Mas então vocês têm esse texto complementar que eu coloquei aqui na nossa sala de aula e quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já estará aqui a videoaula, né, que eu estou gravando agora. Então nós vamos trabalhar em cima dessas metodologias educacionais principais. Gente, a oficialização da Libras, né, que é a Língua Brasileira de Sinais, então essa sigla, Libras, vocês já estão estudando lá na disciplina, ela é no sexto, né? Ou é no sétimo, às vezes eu me confundo, mas enfim. Na disciplina de Libras vocês estudam e se aprofundam bastante nesse conteúdo. Mas essa Língua Brasileira de Sinais, a oficialização dela e do Decreto 5626 de 2005 são alguns exemplos de conquistas e resultados dos inúmeros movimentos e lutas das pessoas surdas brasileiras. Gente, por longos anos os surdos, olha só, eles foram considerados seres não pensantes. A gente já sabe, eu sempre faço, em cada deficiência que a gente passa a estudar, eu faço um resgatezinho de todos os estereótipos, os estigmas que as pessoas com determinada deficiência passaram ao longo do tempo. Isso é para a gente entender um pouquinho da evolução que vem acontecendo ao longo da história da educação especial. E por longos anos, as pessoas surdas se achavam que elas não tinham condição intelectual. Acreditava-se, olha só, uma citação aqui de Streicher em 2012, né? Acreditava-se que o pensamento não podia se desenvolver sem a linguagem e que a fala não se desenvolvia sem a audição. Quem não ouvia, portanto, não falava e não pensava. Existe uma relação direta entre pensamento e linguagem, a gente sabe disso, mas não significa. E aí você achar que quem não tem uma comunicação oral, quem não escuta ou quem não fala, ou que quem não escuta não vai falar, e achar que a pessoa que não escuta e não fala não vai desenvolver o seu pensamento, o seu intelecto, é uma compreensão minúscula, rasa e equivocada do que é linguagem. Né? Porque linguagem não é só oralidade. Mas muitas pessoas já tiveram e já defenderam essa visão rasa e equivocada de linguagem. É claro que hoje a gente já tem muitos avanços em relação a isso. É um campo de estudo que já se desenvolveu bastante. E que se dá, e esse desenvolvimento todo se deu graças à luta e à emancipação das pessoas surdas na sociedade. Das suas famílias, dos seus familiares, mas principalmente das pessoas surdas, que são um grupo muito forte politicamente, socialmente, em luta dos seus defeitos, em luta dos seus direitos sociais, educacionais e também políticos.
A inclusão desses alunos em salas regulares de ensino tem gerado muita polêmica entre os profissionais. Então, quando a gente fala da perspectiva educacional inclusiva, a gente tem na educação de surdos um dos campos mais polêmicos, porque, inclusive, parte da população surda acha que a aprendizagem se dá melhor em classes formadas entre os surdos e não em classes inclusivas. E aí isso é por conta de falhas no processo inclusivo. E aí aqui tem uma polêmica muito grande. E isso aqui, gente, ajuda a gente a entender, por exemplo, o atual decreto, o decreto que foi lançado agora no dia 30 de setembro, no qual a gente tem mudanças na política educacional, né? Foi lançada uma nova política educacional. Aí, enquanto essas primeiras análises estão sendo feitas, qual que é já uma crítica que é muito evidente? Que a nova política de educação especial, ela retrocede no sentido de permitir que as pessoas elas não estudem nas escolas com todo mundo, que elas fiquem apenas nas escolas especiais. E isso está muito vinculado a um grupo de pessoas que debate a educação de surdos. E aí a gente lembra que quem tem puxado as mudanças nas políticas de educação especial nesse atual governo é a Michele Bolsonaro, que é uma ela, eu não sei exatamente qual é a formação que ela tem, mas ela trabalhou e ela tem conhecimento em Libras. E ela tem uma experiência como intérprete de Libras. Tanto que já no início do governo houve toda ali uma movimentação de que haveria uma defesa e uma melhoria para as pessoas surdas por conta dessa aproximação da Michelle Bolsonaro com a comunidade surda. Então, essa política, como ela foi organizada, ela vem expressar uma das vertentes da educação de surdos, que é uma vertente que defende uma educação de surdos em classes especiais e não em classes inclusivas. A gente vai entender um pouco melhor isso aqui no decorrer da aula, mas é importante a gente fazer esse contexto, né, para que a gente entenda assim de onde que vem essas mudanças, por que há uma mudança assim numa política que ainda nem tinha se consolidado. Então, a gente vai ligando os pontos e vai entendendo, né? Sempre há, quando tem essas mudanças de governo, essas mudanças de política, uma raiz das mudanças, e aí a gente vai encontrando assim essas raízes. Então, a ligação da Michelle Bolsonaro com a comunidade surda e com uma vertente específica, né? Porque há várias correntes que a gente vai ver hoje. Tem 3 correntes mais fortes, e aí esse grupo ao qual a Michelle Bolsonaro é ligada é um grupo que faz essa defesa. Por isso, a gente entende a origem das atuais mudanças na política de educação especial. Então, para que vocês entendam assim de onde que surgem as coisas, né? E a ideia de inclusão, então, desses alunos é um ponto muito nevrálgico na educação de surdos. A maioria dos professores não se sente preparado para trabalhar com surdos e desconhece as técnicas e metodologias eficazes para a educação desses alunos. A maioria dos professores não se sente preparado é um clichê, né? É um clichê quando a gente fala de inclusão. Os professores não se sentem preparados. Desde que eu era aluno eu escuto isso. E essa é uma frase de quem não estuda muito sobre a formação dos professores, porque os professores nunca vão se sentir totalmente preparados, né? Esse é um ponto que cabe uma discussão, não só em relação à educação especial, como a outros tópicos da nossa profissão também. Muitos surdos têm sofrido com as constantes reprovações ou são aprovados sem saber ler ou escrever sequer um bilhete. Aqui a gente tem um problema que sim precisa ser considerado, né? A educação para as pessoas surdas, quando ela não atinge uma efetiva compreensão dos processos de leitura e escrita, ela está sendo deficiente. Então, isso precisa ser, sim, debatido. A partir de 1855, e aqui resgate histórico, né, é que se tem o marco inicial da educação dos surdos no Brasil, isso está um pouquinho lá naquela política de 2008 que a gente estudou,
Em setembro de 1857 é fundada no Rio a primeira escola para surdos, que é o Imperial Instituto de Surdos Mudos, hoje conhecido como INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, aqui é um resgate. Durante anos, o INES foi a única escola para surdos, gente, tanto assim que até hoje é considerada uma importante referência no Brasil, mas por muitos anos ela foi a única escola de surdos no Brasil, ou seja, era também uma escola elitizada. Nessa época, as preocupações estavam focadas exclusivamente no ensino da fala e da leitura orofacial dos alunos surdos. Então, nesse primeiro momento da educação de surdos no Brasil, a proposta era ensiná-los a falar. Por quê, gente? Aqui entra um ponto importante, né, que a gente precisa entender. O termo surdo-mudo é um termo errado. Tá? A gente não deve usar surdo-mudo. Porque é raro você encontrar uma pessoa muda. A classificação, né, que classifica uma pessoa como muda, é como quando ela não tem a estrutura anatômica que a possibilite emitir os sons, falar. Então, as pessoas surdas, elas não têm essa deficiência. O problema delas é na questão auditiva, não na possibilidade da fala. Então, tem estratégias, tem alguns ramos da educação de surdo, que é o oralismo, que a gente já vai ver, que preconiza que a gente precisa ensinar os surdos a falar, que eles têm condições de aprender a falar mesmo não ouvindo, ou com perdas muito significativas. Então, nesse início, o trabalho com surdos era nessa perspectiva, de ensiná-los a falar e de fazer leitura orofacial, que é o que a gente conhece popularmente como leitura labial. Então, no início da educação dos surdos, o trabalho era na oralização, né, na tentativa de fazer com que eles falassem e que eles fizessem leitura labial. A fala é algo imprescindível para estabelecer relações comunicativas entre as pessoas. Porém, quando se trata de pessoas surdas que não usam a fala, começam as dificuldades e dúvidas em relação ao modo de se efetivar a comunicação. A fala e a escuta são as formas de comunicação mais comuns que a gente tem, e quando a pessoa não fala, é aí que surge, não fala e não escuta, é aí que surge a demanda. E olha só como é interessante, nessa primeira perspectiva, então a gente teria que fazer, a proposta era que se fizesse o surdo falar e fazer leitura orofacial, leitura labial. Ou seja, o surdo é que tinha que se adequar à sociedade. Perceberam essa? E aí vocês vão ver como isso vai mudando ao longo do tempo. Quando a gente chega na estratégia hoje da formação bilíngue em Libras, é fazer com que a sociedade se adapte ao surdo. E aqui nesse momento era fazer com que o surdo se adaptasse à sociedade. Ou seja, para que você seja entendido, você tem que falar. E para entender os outros, você tem que fazer a leitura labial do que as pessoas estão falando. É mais ou menos por aí a filosofia. Ao longo da história, algumas filosofias educacionais ganharam destaque em relação à educação de surdos. Então, são essas três filosofias aqui. O oralismo, que a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, mas que vai dentro dessa lógica de desenvolver a oralidade do surdo. A comunicação total, que é basicamente uma estratégia de que qualquer forma possível de comunicação seria aceita, e o bilinguismo, que é a ideia da língua da Libras como uma segunda língua, então a pessoa se comunicando tanto na Libras quanto em português. Aqui eu tinha deixado como tarefa, mas eu já coloquei ali o texto para vocês, né? Então, eu já coloquei ele como leitura complementar, aquele texto que eu mostrei no começo para vocês. Então vamos lá as três correntes, tá? Oralismo. O principal objetivo dessa metodologia oralista é desenvolver a fala no surdo. Para os defensores desse método, e isso aqui não ficou no passado, tá? Essa perspectiva oralista ainda é defendida por muitos setores das pessoas que se envolvem no trabalho, no estudo, na pesquisa com as pessoas surdas. Para os defensores desse método, a língua falada era considerada essencial para a comunicação e desenvolvimento integral das crianças surdas. Essa concepção, gente, tem uma relação muito forte com o modelo clínico, destacando a importância da integração dos surdos na comunidade de ouvintes, ou seja, integrando o surdo à sociedade, ajustando ele à sociedade. Aqui a gente tem ainda muita defesa a partir da área médica, do implante coclear, né, que é aquele implante que é feito aqui já no bebê, para que o bebê consiga ouvir. Há quem defenda que hoje
se todas as pessoas tivessem acesso a uma medicina de qualidade, já quase não existiria mais surdos no mundo por conta da possibilidade do implante coclear. Mas também tem uma crítica muito grande em relação a isso. Então, a gente precisa entender, gente, basicamente, que há correntes sérias de estudo, de pesquisa da área da medicina, da área da fonoaudiologia, que defendem esse sistema, essa filosofia oralista. Tá? Ainda tem muitas pessoas que defendem. E tem outros grupos que defendem muito mais uma perspectiva bilíngue com a utilização da Libras, da Língua Brasileira de Sinais. Para isso, o sujeito surdo deve aprender a falar por meio da reabilitação da fala em direção à normalidade exigida pela sociedade. Aqui é como nasce o oralismo, né? Antes da ideia de implante, que eu estava falando ali para vocês. E sim, mais naquela perspectiva de que ele teria que desenvolver pela fonoaudiologia a sua condição de fala, porque eles têm condição de falar, e também a leitura labial, leitura orofacial. A metodologia oralista passou a ser utilizada pela maioria das escolas, isso ali antes do surgimento da Libras, né? E a língua de sinais foi proibida, gente, começando assim uma longa e sofrida batalha do povo surdo para defender o direito linguístico por meio da sua língua natural, que é a língua de sinais. Então, mesmo antes de existir a Libras oficial, como a gente tem, que ela é agora das últimas décadas, mas já no século passado, os surdos se comunicavam por sinais. Mesmo que não fosse a língua brasileira de sinais oficializada, eles sempre desenvolveram linguagens de sinais. E, inclusive, as instituições educacionais que trabalhavam com essa perspectiva do oralismo, elas proibiam que os estudantes fizessem sinais, porque eles diziam que se o estudante ficasse se comunicando por meio dos sinais, ele não se esforçaria o suficiente para conseguir falar e fazer leitura labial. Porque olha só qual era a perspectiva. Que mesmo em uma conversa entre dois surdos, um falaria e o outro faria leitura labial. Essa era a proposta. Que mesmo entre os surdos, eles não se comunicassem por sinais, e sim por oralidade e leitura orofacial. E aqui vem a crítica, né? Com essa proibição, começa uma sofrida batalha do povo surdo para defender a comunicação por meio de língua de sinais. Então, aqui é a crítica que se faz a essa perspectiva do oralismo. Essa perspectiva do oralismo, ela tem se desenvolvido muito, né? Também, ela não deixou de existir, porque hoje o que predomina? É o bilinguismo, é a utilização da língua brasileira de sinais como uma língua oficial. Né? Mas a defesa do oralismo não deixou de existir, mas não nesses moldes, e sim num outro molde, que é fazer com que a pessoa fale a partir do trabalho auditivo para que ela escute. As estratégias pedagógicas passaram a ser estratégias terapêuticas, então, nesse período. E nessa época, muitos professores surdos que trabalhavam com a língua de sinais foram demitidos e substituídos por profissionais ouvintes. No oralismo, a primeira medida educacional implantada foi proibir o uso de qualquer linguagem de sinal e obrigar os alunos surdos a sentarem sobre as mãos para que assim pudessem ser oralizados. Então, aqui a gente tem relatos de estratégias que o surdo tinha que sentar em cima da mão para ele não fazer nenhum tipo de sinal e assim para forçar o desenvolvimento da oralidade. A gente tem relatos de instituições que eram construídas em formato oval para que nem nos corredores os surdos pudessem se enxergar os sinais e assim eles fossem obrigados a emitir som para se comunicar. Então tem muito relato, né, gente, dessa origem do oralismo que foi uma origem assim bem traumática para as pessoas surdas. De acordo com Dorziat, é possível estabelecer que as técnicas mais utilizadas do método oralista são treinamento auditivo, porque nem toda pessoa com deficiência auditiva é surda por completo. Muitas têm perdas auditivas. Então, elas têm algum resquício ali, um restinho de audição. Então, um treinamento auditivo para que a pessoa utilize esse resquício auditivo, o desenvolvimento da fala e a leitura labial. Como consequência das práticas dos oralistas, os surdos não aprenderam a falar, de um modo geral, conseguiram pronunciar apenas algumas palavras que eram repetidas de forma mecânica,
sem saber o que realmente elas significavam. Esse método resultou em milhões de surdos analfabetos. E os surdos que passaram por essa metodologia trazem marcas negativas em suas vidas até os dias atuais. Então aqui é uma crítica bem forte a essa perspectiva do oralismo e como ela surge no século passado e inclusive no retrasado também, né? Proibindo linguagens de sinais e forçando uma oralidade. Aí aqui, antes da gente entrar na segunda filosofia, que é a filosofia, né, a estratégia da comunicação total, só lembrando que, gente, eu falei para vocês que essa corrente do oralismo, ela passa a ser suprimida pela tendência da Libras, que hoje é o que domina o campo, né, da educação de surdos, mas ainda assim a gente ainda tem estratégias nesse campo clínico vinculadas ao oralismo, que são estratégias de fonoaudiologia, que são estratégias de cirurgias, de implantes cocleares, né? Quando eu falo implante coclear, gente, é como se fosse um aparelho que só que ele é definitivo. Ele tem uma parte que é implantada aqui embaixo da pele, atrás da orelha, e já em cirurgias nos bebês, esse implante é feito. E aí a pessoa tem uma parte que fica externa, que a pessoa pode tirar e colocar, mas uma parte fica interna por baixo da pele, e aí a pessoa colocando, ela consegue ouvir. E quando ela consegue ouvir, ela consegue falar. Essa é a lógica. Então, ainda são desenvolvidas estratégias nessa linha. Mas também ainda muito problemática, sofrendo também bastante crítica. Mas é algo que é muito aceito pelas famílias, principalmente quando a família tem lá um bebê e ela descobre que o bebê é surdo, ou que tem uma deficiência auditiva muito severa. As famílias são muito fortemente seduzidas pela tentativa, não, eu vou fazer uma cirurgia para que o meu filho fique curado, para que ele passe a ouvir. Isso é muito sedutor para uma família que recebe a notícia de que seu filho nasceu com uma deficiência auditiva, né? Então ainda é muito forte a presença disso. Aí a gente entra numa segunda perspectiva, numa segunda tendência que ocorreu, que a gente pode chamar de uma filosofia educacional para surdos, que é a comunicação total. Então, olha só, não havia nada, vamos dizer assim. Os surdos no Brasil, até 1800, eles iam se comunicando por sinais caseiros que eram criados, mas não deixava de ser uma forma de sinais, de sinalização. Com a perspectiva do oralismo, essa passou a ser a filosofia educacional no Brasil, ali no 1800 e até meados de 1900. Depois surge uma outra filosofia, que é a ideia de comunicação total, ou seja, tá, gente, vamos tentar ensiná-los a falar, vamos tentar trabalhar a oralidade, mas também vamos deixá-lo fazer sinais, vamos deixar fazer gesto, tudo o que for possível para que o surdo se comunique. Então, essa é a ideia da comunicação total. Quando se constatou que os surdos educados por meio da metodologia oralista nunca conseguiriam se comunicar ou falar como os ouvintes de uma maneira satisfatória, e que as pessoas surdas insistiam em se comunicar por meio da língua de sinais, decidiu-se então que os surdos poderiam utilizar toda e qualquer forma de comunicação. E aí é que surge o método que ficou conhecido como comunicação total. Eles poderiam usar qualquer estratégia que ajudasse eles a se comunicar. Esse modelo combinava a língua de sinais, gestos, mímicas, leitura labial e qualquer outro recurso que colaborasse com o desenvolvimento da língua oral. Mas olha só, ainda assim, era qualquer outra estratégia, mas que colaborasse com o desenvolvimento da oralidade. Então, a ideia do oralismo não foi abandonada aqui na comunicação total. O que foi mudado é assim, então tá, vamos continuar trabalhando nessa perspectiva de oralizar o surdo, porém, vamos usar também os sinais, mímicas, leitura labial, tudo que for necessário para contribuir para isso. A comunicação total não está em oposição, então, à utilização da língua oral, mas apresenta-se como um sistema de comunicação complementar. Basicamente, continuava se propondo o trabalho com o oralismo, mas tendo tudo isso como um sistema de comunicação que complementasse. Então, os sinais seriam um complemento. A comunicação total também não surtiu resultados satisfatórios, pois a abordagem defendia o uso simultâneo das duas línguas, a fala e os sinais, que a gente chama de bimodalismo.
E por serem duas línguas distintas e com estruturas diferentes, dificultava a aprendizagem dos alunos. A linguagem de sinal tem uma estrutura diferente da linguagem oral. Então, misturar tudo isso também não foi eficiente para o desenvolvimento educacional, para a aprendizagem das pessoas surdas. E aí surge a proposta do bilinguismo, que é um modelo metodológico que consiste em trabalhar com duas línguas no contexto escolar. E nesse caso, que línguas são essas? A língua portuguesa na modalidade escrita e a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, basicamente, gente, o surdo hoje, a proposta que a gente encontra nas escolas é essa proposta do bilinguismo, que o surdo vai se comunicar, ao invés de se comunicar oralmente, ele vai se comunicar pela Libras, pela língua brasileira de sinais. E ele tem como segunda língua a língua portuguesa na modalidade escrita. Ele não vai trabalhar com a língua portuguesa na modalidade oral. Para substituir a modalidade oral, ele usa a Libras. E a língua portuguesa ele aprende na modalidade escrita. Então essa é a ideia. Essa é a proposta do bilinguismo. O bilinguismo contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal viso-gestual de fundamental importância para a aquisição de linguagem de uma pessoa surda. Então, para o bilinguismo, a principal forma de aquisição de linguagem é a questão viso-gestual, que é a relação olho-gesto, né? Eu faço o gesto e a pessoa enxerga e entende. E a pessoa faz o gesto, eu enxergo e entendo, interpreto. Então, essa é a forma de comunicação que substitui o oralismo aqui na perspectiva bilíngue. Quando a gente fala de bilinguismo, gente, a gente está falando da mesma lógica da educação bilíngue português e inglês, por exemplo. Muitas de vocês trabalham ou fazem estágio em escolas que têm educação bilíngue. Está na moda agora entre as escolas particulares, né? A escola que não oferece ensino bilíngue está perdendo matrícula, porque o público que coloca os seus filhos nas escolas particulares quer que o seu filho tenha um ensino bilíngue. Mas não é esse bilíngue aqui, português-libras. É um bilíngue, geralmente português e inglês. Ou acho que tem português alemão também em algumas escolas, mas geralmente português e inglês. Então, a formação bilíngue para o surdo é mais ou menos dentro dessa lógica, só que não é português e inglês, é português Libras. E no caso deles, Libras português, porque Libras vem primeiro, que é a primeira língua para eles, e o português vem em segundo. O português para eles vai ser na modalidade escrita. E o bilinguismo contrapõe-se também à comunicação total, porque defende um espaço efetivo para a língua de sinais no trabalho educacional. Por isso, advoga que cada uma das línguas apresentadas ao surdo mantenha suas características próprias e não se misture uma com a outra. Então, o bilinguismo ele se opõe ao oralismo e também se opõe à ideia de comunicação total. Porque na comunicação total era tudo junto, misturado, valia tudo. Aqui não. Aqui o surdo vai entender o que é a Libras e para que ele vai usar, e vai entender o que é a língua portuguesa e para que ele vai usar. Então é separado. E aí a gente na escola, a gente vai conversar um pouco mais na próxima aula, né? A gente precisa entender qual o nosso papel no meio disso tudo. E como que se dá a educação das pessoas surdas no meio, né? A partir dessa configuração que existe hoje, que é essa educação bilíngue. O bilinguismo inaugura um novo debate na área da surdez. Ele defende a primazia da língua de sinais sobre a língua portuguesa. Olha só, gente, a primazia, ou seja, a prevalência. Porque na comunicação total era aprendido simultâneo. Ou no oralismo era aprendido isoladamente. Aqui não. Aqui a Libras, ela é a prioridade, ela é a primeira língua que a pessoa surda tem que aprender. Sabe quando a gente aprende, quando a gente é criança, que a gente aprende a falar e a se comunicar oralmente em português? A ideia, o ideal é que, desde pequeno, quando a criança lá com 2 anos está falando as primeiras palavras, a criança que não é surda, a criança surda tem que estar fazendo os primeiros sinais. Então, esse seria o ideal. E aí, a gente não aprende a escrever a língua portuguesa escrita só lá quando vai para a escola, lá digamos com 6 anos. O ideal seria que o surdo, a criança surda, quando ela chegasse nos 6 anos, ela já dominasse a Libras, igual a criança ouvinte domina
a oralidade do português. E aí, com 6 anos, a criança surda também seria alfabetizada na língua portuguesa, da modalidade escrita. Então, tanto os ouvintes quanto os surdos seriam alfabetizados juntos. O surdo usando a Libras para se comunicar e o ouvinte usando a oralidade na língua portuguesa. Essa é a ideia, essa é a proposta. Só que o que a gente encontra muitas vezes? A gente encontra a criança chegando lá nos anos iniciais sem dominar a Libras. E em uma escola que, e aí por problemas de política pública, de a gente não ter recurso, não ter profissional, a criança chega na escola sem dominar a Libras. Ela não domina. Esse é um grande problema. Porque não tem como ela aprender Libras e aprender o conteúdo ao mesmo tempo. Isso não existe. Ela não tem que estar lá na sala com alguém ensinando Libras para ela. Ela tem que chegar no primeiro ano sabendo já se comunicar em Libras. E aí é essencial que ela tenha professores que saibam ensinar em Libras. Se nós, professores da sala comum, não temos o domínio da Libras, que dificilmente a gente tem, aí ela precisa de um intérprete. Mas esse intérprete ele só vai fazer sentido se a criança já tiver o conhecimento da Libras. Que aí o intérprete vai interpretar a aula do professor para Libras, para que a criança tenha acesso ao conteúdo da aula. Se o intérprete ficar ensinando Libras para a criança na sala, isso não funciona, não é inclusão. Porque tá todo mundo lá tendo uma aula e a criança lá no cantinho aprendendo Libras. Não é a lógica. Claro que ela precisa continuar aperfeiçoando a Libras, mas para isso tem o atendimento educacional especializado, que ela vai no contraturno, seja lá na sala de AEE, seja em outra instituição, para aperfeiçoar a sua Libras. Isso pode acontecer. Mas ali durante a aula ela já tem que ter um certo domínio da Libras para que seja o professor comum ou o intérprete e os próprios colegas se comuniquem e interajam sobre o conteúdo em Libras. Essa que é a ideia do ensino bilíngue, ele funcionando assim de forma perfeitamente. E por que há uma crítica e uma defesa de que os surdos, então, não devem estar junto com todo mundo ali na sala comum? Porque a gente tem falhado tanto as instituições de educação infantil, os governos, as secretarias de educação, quanto as próprias famílias, muitas vezes por negligência, de fazer com que essa criança chegue até a fase de alfabetização já se comunicando em Libras. Elas precisariam chegar na fase de alfabetização se comunicando em Libras. Esse é o grande nó que a gente tem dificuldade para resolver. A língua de sinais no Brasil é denominada de Língua Brasileira de Sinais e atualmente tem se destacado em virtude dos movimentos da comunidade surda e pelo processo de inclusão de alunos surdos na rede regular de ensino. A educação de surdos deve ser bilíngue desde a educação infantil, é nisso que a gente está batendo a tecla. O ensino e aprendizagem das crianças surdas deve ocorrer por meio da Libras como primeira língua e da língua portuguesa como segunda língua. A partir da metodologia bilíngue, o surdo deixa de tentar seguir o modelo do ouvinte e passa a desenvolver a sua identidade e a sua cultura no contato com seus pares e com os professores bilíngues. Então, é toda uma lógica diferente, gente, né? Cada língua traz consigo uma cultura. A língua portuguesa traz consigo uma cultura, a língua inglesa, o mandarim, o grego clássico, o latim, o russo, qualquer língua traz consigo toda uma cultura de quem se comunica nessa língua. E a Libras, né, a língua brasileira de sinais, não é diferente. Tanto que a língua de sinais não é uma linguagem universal. A língua brasileira de sinais não é igual à linguagem de surdos que existe no Japão. Elas são línguas diferentes. O surdo não precisa almejar uma vida semelhante à do ouvinte, podendo assumir a sua surdez. Essa é a defesa, né, de quem propõe essa formação bilíngue, que assim o surdo pode assumir a sua identidade. E aí aqui é onde termina o que de principal as autoras trouxeram nesse texto complementar que eu apresentei para vocês. Então a ideia, gente, é que vocês façam essa leitura do texto complementar, que vocês entendam que há existiram essas três correntes principais no decorrer
das propostas educacionais das pessoas surdas no Brasil. O oralismo, a comunicação total e, mais recentemente, o bilinguismo. E que a ideia do oralismo, ela perdeu muito sua intensidade, ela não tem mais o domínio na educação de surdos, mas ela ainda está presente em estratégias médico-clínico-terapêuticas. E no campo educacional, o que a gente mais tem é o bilinguismo, só que ainda há muita divergência. Se essa educação bilíngue ela pode continuar e ela pode obter êxito acontecendo de forma inclusiva, ou se ela só vai atingir êxito se essas pessoas estiverem em turmas separadas, estudando só entre eles. Essa é uma divergência que tem ainda hoje. E que tem influenciado, como a gente comentou ali na aula, as políticas públicas de educação especial no Brasil. Então foi isso que eu trouxe hoje. Depois, na sequência, a gente ainda vai abordar um pouco mais do que tem lá no caderno do PENAIC, que lá faz a gente pensar um pouco mais na realidade hoje, com essa perspectiva bilíngue e com a noção de educação inclusiva que nós ainda acreditamos e tentamos implementar nas escolas. Tá bom? Então era isso, gente. Um forte abraço, fiquem bem e qualquer dúvida, por favor, me procure. Até mais.